Uma boa noite a todos, meus irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor Volpato. Eu sou palestrante espírita desde aproximadamente 2005. Estou no movimento espírita desde 1991. Aí não vale fazer as contas, porque senão é capaz de alguém descobrir qual é a minha idade. Então não vale fazer as contas. Boa noite, Miriam. Então estão todos me ouvindo bem? Tá bom o som? Bom, então antes de qualquer coisa, nós vamos começar com uma prece. Eu convido todos a se colocar numa posição bem confortáveis, já que estão no lar, seja sentado, seja deitado. Podemos fechar os olhos ou não. E neste momento, ó Pai, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus. Nós vamos agradecer pela oportunidade de estarmos neste mundo. Vamos agradecer pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, mulher, marido, filhos, pais, irmãos. E vamos agradecer também ao Pai pelos nossos inimigos, porque se essas pessoas estão na nossa vida, é para que possamos juntos aprender. E vamos neste momento também ao Pai convidar a equipe espiritual que adentre até o nosso lar e que possa energizar cada um dos cômodos, alcançando aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam deste momento, dessa prece, dessa energia, da ajuda da espiritualidade. Enfim, ó Pai, imensamente agradecidos, nós vamos pedir licença e abrir os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite mais uma vez, Miriam, Max, todos me ouvindo bem? Eu preciso da ajuda dos colegas, tá? Eu preciso de um número, de 1 até 1000. E a palestra não vai para frente enquanto... Hein, Dona Maria, me ajude aí, por favor. Enquanto não tivermos um número. Eu preciso de um número, de 1 a 1000. Vamos, meus irmãos, essa palestra precisa do auxílio de todos. Vamos lá. Um número apenas. Senão eu vou ter que sortear algum outro aqui. Pegar ao acaso. Vamos, meus irmãos. Bom, então vamos sortear ao acaso. Caiu 27. Muito obrigado, Miriam. Então nós vamos para a questão número 27 do Livro dos Espíritos. Vamos ver qual é a pergunta e vamos conversar sobre ela. Questão número 27. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Vejam quem respondeu a espiritualidade. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Vejam, então nós temos dois elementos gerais do universo, a matéria, o espírito e Deus. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, ou, como se diz, fluido cósmico, ou que seria tautológico repetitivo, fluido cósmico universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido. Como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis
senão uma pequena parte. Ou seja, Lourdes, nós temos aí a matéria, o espírito e Deus. E entre a matéria e o espírito nós temos o fluido, que é o fluido cósmico, o fluido universal, que faz esse enlace que é sim criado por Deus, e na verdade é assim que funciona o universo. Tá? Então vejam, meus amigos, a reflexão disso, sobre a formação do universo. E buscando essa ideia de formar o universo, o capítulo escolhido pelo Lar Espírita Amor e Luz para tratarmos essa noite é justamente a moral estranha. E por que moral estranha? Tá, meus irmãos? É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós vamos ter algumas passagens que elas vão ter mesmo essa ideia, esse significado estranho para nós. E é isso que nós vamos estudar nessa noite de hoje. E para tanto eu já digo de antemão que eu estou acompanhando o chat, qualquer pergunta é sempre bem-vinda e a gente vai encaixando no meio da explanação. Tá? Então nós vamos começar com a primeira frase que nós vamos analisar e a gente pode ver como isso é estranho. Olha só. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhe diz: olhe, meus irmãos, o que Jesus disse. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aí eu pergunto para vocês. Jesus disse que nós temos que odiar a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos. Deixa eu repetir. Jesus disse que nós temos que odiar, observe, nossa mulher, o nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos. O que vocês conseguem observar? Tá? Nosso. O que é esse nosso? Seria a propriedade. Observam? Tá? Dona Maria, trancando não pode estar. Porque se tivesse trancando aqui no meu micro, apareceria a mensagem que está trancando. E a imagem ficaria mais truncada. No meu não poderia ser. O som baixo eu aumentei para 100%. Vamos ver o que acontece. Tá? Mas eu posso falar com o microfone na mão, bem próximo, também não tem problema. Tá? Então, observem. Nosso. Qual é essa ideia? É uma ideia de propriedade. De seu. Nosso. Tá? E é justamente sobre essa ideia de nosso pai, nossa mãe, é que nós temos que compreender que nós não somos proprietários de ninguém. Quando se entra na doutrina espírita, fica muito evidente que a matéria não é nossa. Agora, o que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender é que as pessoas, os espíritos, eles também não têm propriedade. O que eu quero dizer? É muito errado dizer, o meu filho. Porque todos nós, sim, somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos. Então, essa ideia de posse, de propriedade, é isso que Jesus estava querendo dizer. Tá? Então, quando Jesus disse que não pode vir a mim, ou seja, não pode, Jesus simboliza a perfeição. Jesus é o espírito mais evoluído que veio aqui na Terra. Então,
Se Jesus diz que nós não podemos alcançar Ele e ir até Ele, então entendam que nós não podemos alcançar a perfeição se nós não tirarmos essa ideia de o nosso Pai, o nosso Filho. Nós temos que ter a ideia que nós somos irmãos e nós somos e precisamos lutar para evoluir, para nos tornar na integralidade amor. Isso é fácil, meus irmãos? Evidente que não é fácil. Tá? Então, talvez uma das coisas que nós temos que levar em consideração quando nós lemos a Bíblia, tá? E isso é um fato muito importante, é que nenhum dos evangelhos que traz a vida de Cristo, ele foi escrito exatamente no momento em que Cristo ainda estava entre nós, encarnado. Ou seja, os evangelhos eles foram escritos muitos anos após o desencarne de Jesus. E qual é o resultado disso? É muito simples de nós compreendermos. Imaginem, tá? Se eu fosse contar hoje para minha filha o que é o dragão da inflação. Somente sabe o que é o dragão da inflação quem viveu aquela época da inflação. Aí vai saber o que simbolizava aquele dragão da inflação. Então, imagine que eu contasse isso para minha filha. A minha filha contasse isso para os meus netos. E os meus netos resolvessem escrever um livro. O que ia acontecer? Esse é o legítimo telefone sem fio. Porque a pessoa vai contando e a história ela vai perdendo aquele grau de veracidade, aqueles detalhes necessários de quem realmente viveu aquela história. Então só vai conhecer o que é o dragão da inflação de verdade quem viveu aquele momento que nós tivemos aqui no Brasil. Mas é lógico, né, que hoje isso não acontece porque hoje nós temos toda uma literatura, todo um conjunto de seres que estão aí descrevendo e armazenando esses dados históricos. Então hoje é possível consultar. Na época em que foi feita a Bíblia, não. Esse é um dos problemas. Qual é o outro problema? A Bíblia, tá? A linguagem utilizada naquela época em que foram retratados os livros que levaram depois à formação da Bíblia, era uma linguagem muito simples, que é o aramaico. Tá? Porque, não sei se vocês sabem, ou se pararam para pensar, por que o inglês hoje é uma das línguas mais faladas no mundo? Primeiro porque, lógico, grandes potências adotam ela, como os Estados Unidos, tá? A Grã-Bretanha, são potências que adotam essa língua. Mas tem uma outra razão fundamental. É a sua facilidade. Por que é fácil? Porque normalmente no inglês tu tem uma palavra que ela representa outros tantos significados. Então torna-se uma escrita, uma linguagem mais simples. Tá? E por que eu estou falando do inglês? Porque eu estou fazendo uma comparação com a linguagem que foi escrita a Bíblia. Tá? A Bíblia foi escrita em aramaico. Aramaico é uma língua mais pobre, mais simples que o inglês. Tá? Por exemplo, uma língua rica é o japonês. Japonês são pouquíssimas as pessoas que falam japonês. Mas o inglês as pessoas falam porque é simples. E o aramaico é uma linguagem muito simples. Qual é o problema do aramaico, que é uma linguagem simples que foi utilizada pela Bíblia? Qual é o maior problema dessa linguagem? É justamente que uma frase, uma palavra significa várias coisas. Tá? Querem ver um exemplo? Muito simples. Tá? Aquele ditado que é mais fácil, né, um rico passar pelo buraco de uma agulha do que um pobre entrar no... Ah, meu Deus, agora eu esqueci o ditado, preciso que me ajudem. É mais fácil
um rico entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, do que um pobre entrar no reino dos céus. Ah, meu Deus, agora me deu um branco do qual é o ditado. Me ajudem aí, tá? Preciso de ajuda, vamos lá. Vocês sabem que a minha palestra só funciona com a participação de todos, tá? Bom, que um camelo e um có. A língua hebraica não era rica. Que um camelo e um cabo. Na verdade, o que significa esse ditado? Que realmente é muito difícil, tá? É muito difícil passar pelo buraco de uma agulha. Realmente, me ajudaram. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, obrigado, do que um rico entrar no reino dos céus. Ai, meu Deus do céu, me senti agora igual o Chapolin Colorado que não acertava os ditados. Então é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá? O que isso significa? Tá? Um camelo tem como passar por um buraco de uma agulha? Tem como passar? Não tem como passar. Por quê? Porque é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha, correto? Tá. Mas qual é o problema? O aramaico, por ser uma linguagem muito simples, a mesma palavra camelo significa também fio. Então, o que isso significa? Qual seria a expressão correta? É mais fácil, tá, um fio passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Isso é factível, isso é possível a pessoa colocar um fio dentro de um buraco de uma agulha. É possível, tá? Mas é difícil. E ainda mais naquela época, onde nós tínhamos aquela grande dificuldade que não tinha óculos, então as pessoas iam perdendo a visão, não iam enxergando mesmo, tinha dificuldade inclusive com a iluminação, que tornava muito difícil passar o fio por dentro da agulha. Mas não é impossível. Então vejam, isto é um erro de tradução, porque o camelo tanto significa o animal camelo quanto o fio, a palavra fio. E aí a gente consegue compreender. E é difícil mesmo a prova da riqueza. Tá? A prova da riqueza nós já sabemos, não é objeto de análise dessa noite. Mas a prova da riqueza é uma das mais difíceis que tem. Porque as pessoas que têm muitas vezes uma condição financeira muito grande, elas acabam voltando-se a si, tornando-se pessoas egoístas. E com isso não ajudam o próximo. E no momento que você não ajuda o próximo, você acaba não aproveitando ao máximo o que seria a prova da riqueza. Porque a riqueza, ela não é algo ruim. O Espiritismo deixa isso muito claro. A riqueza não é algo ruim. A riqueza é algo bom. Só que ela deve ser canalizada em prol da sociedade. Ou seja, o rico, ele não é necessariamente uma pessoa ruim. Desde que ele utilize a sua riqueza para gerar empresas, para manter hospitais, para ajudar pesquisas. Mas vejam, isso já é um ato que requer uma certa disciplina e uma certa evolução. Porque a riqueza tende a gerar um certo comodismo. A pessoa que às vezes tem capacidade financeira muito elevada, fica em casa, não faz nada, aproveita a vida só viajando, curtindo e não ajuda o próximo. Isso revela um egoísmo. Então a pessoa que faz isso, ela acaba fracassando nessa missão, que é a missão difícil, que é a missão de ser rico. Tá? Então, no momento que nós compreendermos que a Bíblia tem esses problemas, tá? Nós vamos aí interpretar aquilo que Jesus Cristo disse de uma maneira diferente. E ainda vou mais longe ainda. Ainda vou mais longe. Em 400 anos depois de Cristo, nós tivemos um evento chamado Conselho de Nicéia. O que é esse Conselho de Nicéia? A Igreja Católica simplesmente se reuniu, viu, Dona Maria? Ela se reuniu e resolveu reescrever boas partes da Bíblia. Com este ato, o que aconteceu? Nós acabamos perdendo muitos elementos de grande envergadura, Carmen. De grande envergadura. Por quê? Porque
se nós temos a história contada por vários evangelizadores, por várias pessoas distintas, nós vamos ter vários focos diferentes, visões diferentes. Então, no momento em que eu tenho alguém que faz um compilado, que lê tudo isso e transforma com o objetivo de acabar com as contradições, essa pessoa está mexendo nos dados históricos. Então a Igreja Católica acabou mexendo nos dados históricos e com isso fez com que o texto bíblico cada vez mais exija uma interpretação. E ainda mais para nós que somos espíritas. Porque, meus irmãos, a nossa fé é... Vamos lá, escrevam no chat como é que é a nossa fé. Não é possível que desânimo esse. Vocês me colocaram para falar e aí foram lá ver novela. Não é possível. Como é que é a fé do espírita? Vamos lá. Se vocês não falam aqui, a espiritualidade vai lá e fala no meu ouvido então. É uma fé raciocinada. Tá? Então, nós temos que interpretar a Bíblia de uma maneira, né, Mary? De uma maneira raciocinada. Uma maneira através da razão. Nós temos que raciocinar em cima daquilo que está lá. E esse capítulo, A Moral Estranha, ele é sensacional. Porque ele vai fazer justamente isso. Ele vai impor que a gente faça um raciocínio. Sob pena de entender que Jesus Cristo, olha, Deus que me perdoe de bater na madeira, ó, estava errado. Que Jesus Cristo, deixa eu bater de novo na madeira aqui, ó, tinha ódio de alguém. Tá? Se eu não fizer esse raciocínio e usar uma interpretação literal daquilo que nós vamos estudar, estamos estudando essa noite, eu vou ser obrigado a concluir que Jesus Cristo tinha, por exemplo, ódio de alguém. Jesus Cristo jamais teve ódio de ninguém. Só nós usarmos a nossa fé raciocinada para compreender. O ódio pertence a espírito sem evolução. Um espírito com evolução, ele só tem amor. Então Jesus Cristo, ele só tem amor. Não existe o ódio. Então aonde tiver escrito, por exemplo, que Jesus Cristo teve ódio, teve raiva, isso não é verdade. Querem ver uma outra que agora me intuem, que me vem na cabeça? Aquela passagem quando Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo, né? Que ali mostra que Jesus Cristo escorraçou aquelas pessoas. Nunca Jesus Cristo poderia ter feito isso, nunca, porque isso é um ato de violência. Um espírito da envergadura de Jesus Cristo jamais cometeria um ato de violência. Então, embora não seja objeto de análise desse capítulo Moral Estranha, que é o 23, quando nós lemos a Bíblia e nos deparamos com aquele ato de violência de Jesus Cristo expulsando os vendilhões do templo, nós temos que dizer, aquilo não aconteceu, porque Jesus Cristo, enquanto um espírito evoluído, ele jamais seria violento. Né? Já pararam para pensar nisso? Alguém já tinha dito isso para vocês? Bom, vamos lá então. Uma outra passagem um tanto estranha está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, que diz assim: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então, aqui eu até já dei mais ou menos uma palhinha de como nós devemos interpretar isso aqui. Então quer dizer que nós temos que, para alcançar Jesus Cristo, eu tenho que abandonar a minha mulher, eu tenho que abandonar a minha filha, abandonar a minha casa, né? E aí eu vou dizer para vocês, tá? Se todos vocês fizerem isso, abandonem seus maridos, namorados, namoradas, seus filhos, abandonem suas casas, o que vai acontecer? Acaba a humanidade. Acaba a humanidade. Por quê? Porque, meus irmãos,
Nós precisamos gerar corpos para que venham mais espíritos. Nós precisamos trabalhar. A propriedade, ela é fundamental, como eu disse, para que gere empregos. Ser rico, ter propriedade não é problema. O problema é a pessoa não dividir e não ajudar o próximo, tá? Que é o exemplo que nós tivemos com essa questão da pandemia. A pandemia no globo, tá? Ela é o maior exemplo de que, eu não vou usar a palavra fracasso, porque talvez ofenda as pessoas aqui, mas que nós não tivemos muito sucesso. Porque se nós estamos combatendo um vírus, que ele tem uma janela de existência de 14 dias, 14 dias a janela de existência do mundo. Entre aspas, se nós parássemos o mundo por 14 dias, nós acabaríamos com essa pandemia. E aí as pessoas vão dizer, mas isso é impossível de fazer porque as pessoas precisam trabalhar. Mas se houvesse uma divisão de rendas, uma verdadeira preocupação e houvesse uma conscientização de parar, nós não estávamos vivendo esse problema que nós vivemos. Aqui vejam só, isso não é de forma nenhuma manifestação política. Não é isso. Isso é apenas, eu estou pensando, raciocinando o capítulo em cima da nossa realidade. Porque o problema, talvez, o problema da epidemia ter se espalhado de uma forma tão voraz no Brasil, seja em razão de quem? Dos políticos? Não, de nós. Que não nos preocupamos com o próximo, que muitas vezes saímos sem a máscara, que procuramos sair quando nós não temos razão. Tá? E aqui eu não estou falando daquela pessoa que sai para trabalhar, eu estou falando daquela pessoa que sai só para visitar o amigo, aquela pessoa que sai só para visitar o irmão, aquela pessoa que sai só para dar uma voltinha, esta pessoa que sai só para fazer alguma coisinha, tá? É essa pessoa que acaba, por um acidente, entre aspas, porque isso não é acidente, ser provocado, acaba se tornando mais uma fonte de propagação desse vírus, desse problema que nós estamos enfrentando. Então, uma das reflexões que nós devemos levar em conta neste momento de pandemia, que nós já passamos por isso, é justamente essa questão de que nós não exercemos a solidariedade em sua plenitude. Porque se exercêssemos a solidariedade em plenitude, com certeza nós que somos a pátria do Evangelho, nós somos a pátria do Espiritismo, nós somos o maior número de espíritos no mundo está aqui. E nós tivemos o maior número de mortes no Brasil. Ou seja, onde estão os preceitos espíritas? Aonde está a solidariedade? Aonde está o amor ao próximo? Tá? Então vejam, aonde está a nossa evolução? Está aqui. E nós estamos buscando, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita. Não é para ninguém se apavorar e desligar e acabar com a minha audiência. Não é isso que eu estou fazendo. Tá? Eu estou dizendo que nós estamos caminhando sim. Tá? Que nós estamos juntos todos nessa grande caminhada e que é difícil. Então, quando Jesus diz assim, que nós devemos ter deixado meu nome, sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, o que Jesus está dizendo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29? Tá? Que nós não podemos, por exemplo, tá, ter o apego tão grande por um ser aqui que está na Terra, ao ponto, muitas vezes, de impedir que ele desencarne. E às vezes a gente não se dá conta disso. O apego é tão grande que a gente não consegue. Então tem um exemplo que me ocorre agora, uma pena que eu não lembro se foi o livro do Divaldo, eu não me lembro qual é o livro. Se alguém souber, por favor, coloque. Eu vou relatar esse exemplo que não é meu. Determinada pessoa que estava para desencarnar. Tá? Essa pessoa, o corpo não tinha mais condições de segurar o espírito. Tamanha era as doenças e a capacidade. E aquele espírito naquele corpo estava em sofrimento. E a espiritualidade, ela tentava
desligar o corpo e não conseguia. Por que não conseguia? Porque eu tinha um monte de filhos na volta fazendo prece e canalizando a sua energia para segurar aquele espírito, para que ele não retorne à pátria espiritual. E aí o que a espiritualidade fez? Ela simplesmente foi lá e foi tirando um a um os filhos de volta. Livro do André Luiz. Obrigado, Mer. Foi tirando os filhos de volta. Então, um deles, por exemplo, estourou um cano na casa. Aí teve que ir lá consertar um cano. O outro teve um problema na família, ele saiu. O outro foi e foi só sair na esquina para comer um pastel na hora do almoço, e quando ele voltou, o familiar já tinha desencarnado. Porque ali a espiritualidade conseguiu realmente cortar o liame que ainda prendia aquele espírito ao corpo e fazer com que ele desencarnasse. Tá? Por quê? Porque o tamanho apego às pessoas. E aqui, tá? Eu vou falar do luto. E se tiver algum psiquiatra, psicólogo, que me ajude, que me corrija. Mas pelo o que dizem os colegas aí da área da medicina, da psicologia, o luto ele tem um prazo de aproximadamente 2 meses. 2 meses. O que eu quero dizer com isso? Que você que está escutando, você espírita, não adianta dizer que você é espírita e ficar lá, digamos assim, curtindo o seu luto por anos e anos. Não. Nós temos sim que viver o luto, porque o luto é algo natural, tá? Se nós fôssemos espíritos de uma envergadura altíssima, no momento que desencarna um pai e uma mãe, nós íamos dizer para eles: pai, tchau, até breve, que a gente já está indo. Nós viraríamos as costas e não teria nem mesmo um velório, que acaba não tendo sentido. Mas nós não somos assim. Nós temos que reconhecer o nosso estado evolutivo. E ao reconhecer o nosso estado evolutivo, nós vamos observar que nós sim sofremos com o luto. Nós sofremos. E esse sofrimento, ele é natural. Ele é natural. Então, nós temos que lutar contra? Sim, porque é um sentimento ruim. Mas lutar contra com a percepção de que isso é algo natural. Tá? Ao mesmo tempo, eu também tenho que usar a medicina e a psicologia para compreender que existe um limite para esse sofrimento. E alguém me corrija, mas é aproximadamente 2 meses. Então, se passar os 2 meses, o que eu tenho que fazer? Buscar ajuda médica, psicológica. Eu tenho que buscar ajuda. Tá? E não adianta ir na casa espírita, pedir a psicografia doente que já desencarnou. Tá? Porque isso é mais um apelo, muitas vezes uma demonstração de um materialismo, de uma posse. É como eu comecei a exposição. Porque eu perdi o meu pai, porque eu perdi a minha mulher. Primeiro, você não perde nada, ninguém perde nada. Começa por aí. A pessoa vai para a pátria espiritual e é uma até breve. Tá? E não é seu. Tá? Não é seu. Nós somos todos irmãos. Nós temos que acabar com este apego. E é isso que Jesus diz aqui. Vejam, isso é interpretação, isso é raciocinar que nós estamos fazendo. Nós estamos raciocinando juntos. Tá, meus irmãos? Bom, vamos pegar mais uma aqui. Bom, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Olha só que interessante. Mais uma vez, Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Vamos lá. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Então Jesus estava chamando alguém para acompanhar ele. E a pessoa disse: não, deixa primeiro eu enterrar meu pai.
Jesus lhes respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então, deixe, entre aspas, aos mortos, tá? O dever de enterrar os mortos. Vamos interpretar isso, começando que não existe a morte, tá? Senão eu não estava aqui falando da doutrina espírita. Não existe a morte não existe. A morte é meramente, a morte enquanto sentido de fim, não existe. A morte, ela existe enquanto passagem, é uma passagem. Eu vou dizer mais, é um retorno à espiritualidade. Isso é a morte, tá? Então, no momento em que eu compreender que é muito mais útil eu deixar que a espiritualidade, olha só como isso é profundo, cuide, tá, do desencarnado, da pessoa que desencarnou, entre aspas, morreu, é muito mais apropriado eu deixar para a própria espiritualidade. Porque quando a pessoa renasce no outro lado, nós aqui muito pouco podemos fazer. E muitas vezes aquilo que a gente faz até mesmo não ajuda aquele irmão que desencarnou. E nós não nos damos conta disso. O que é pior, nós acabamos até mesmo atrapalhando. Mas calmem, eu vou explicar. Isso a espiritualidade acaba depois até vedando, tá? Bom, mas vamos por partes. O que eu quero dizer com isso? A criatura vai lá, desencarna, tá? Naquele momento que ela desencarna, ela começa a receber a ajuda de inúmeros irmãos da espiritualidade. É isso que Jesus quer dizer. Ele não quis dizer o seguinte: deixe seu pai, sua mulher, seu marido lá apodrecendo na cova, não enterre. Não foi isso. O que ele disse é assim: a importância maior neste momento não é nós ficarmos chorando, é a espiritualidade trabalhar para receber aquele irmão que retorna para a pátria querida e espiritual. Olha só, é uma análise sobre um prisma diferente. Então eles lá vão trabalhar. E como é que nós aqui vamos trabalhar para ajudar? Nós vamos trabalhar, Lourdes, tá? Muito obrigado, Regina. Nós vamos trabalhar para ajudar através da prece, tá? E lembrem que como é que funciona a prece, tá? A prece é assim. Nós todos estamos imersos, que é o que a espiritualidade canalizou, que é a questão 27 do Evangelho do Livro dos Espíritos, que nós usamos como leitura no início da nossa exposição. Nós todos estamos imersos num fluido, ou no fluido cósmico, ou quem gosta da expressão fluido cósmico universal, que talvez não seja de toda correta, mas tem muita gente que gosta, fluido cósmico universal. O que é isso? É como se nós fôssemos aquários, peixinhos, dentro de um lago imenso. No momento que nós fazemos a prece, tá, nós emitimos uma vibração. Então vocês imaginem assim, que aquele lago não tem uma ondinha, não tem um ventinho passando, ele está realmente, ele parece um tapete. Aí você vai lá e você joga uma pedrinha. Aquela pedrinha vai gerar ondas. E essas ondas vão aumentando e vão, quando a gente se dá conta, toma conta do lago todo. O lago todo fica com onda, porque eu joguei uma pedrinha no meio do lago. Tá? A prece é isso. A prece é pensamento, é energia. Então, quando nós entramos em estado de prece, nós mandamos energia. Tá? E aí? Se desencarna minha mulher amanhã, eu vou chegar para minha mulher e mandar a seguinte energia: ai, meu amor, e agora tu me deixaste com uma criança pequena para cuidar? Por que tu foste tão cedo? Tu acabaste com a minha vida. Por que tu fizeste isso comigo? E agora o que vai ser de mim? Imagina como é que a minha mulher na espiritualidade iria receber uma coisa dessas. Imaginem. Como? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós temos que deixar para a espiritualidade receber os espíritos, e a nossa ajuda, que também é bem-vinda, tem que ser através de preces. Mas prece como? Preces direcionadas
com amor, com carinho, mandando boas mensagens. Por quê? Para que a gente não passe vergonha, tá? E aqui eu vou dizer para vocês, neste ano eu estou fazendo exatamente 30 anos de casa espírita. Então eu vou dizer para os meus amigos, o que eu já vi de coisa numa casa espírita, assim, e às vezes as pessoas não se dão conta, tá? Então eu vou contar um caso para vocês que aconteceu lá em Porto Alegre, porque eu fui 24 anos que eu pertencia ao Centro Espírita Círculo da Luz em Porto Alegre. Então este caso aconteceu lá em Porto Alegre. Então funciona assim, em determinado momento veio uma colega da casa espírita, tá? Uma aluna, e ela veio com os olhos cheios de lágrimas, tá? E trouxe uma carta, tá? E o que dizia essa carta? Essa carta, tá, tinha um conteúdo, né? E no final tinha a assinatura, tá? Então, a letra não era da pessoa que tinha desencarnado, mas a assinatura era. Então ela andava com a carta e com a carteira de identidade da mãe que tinha desencarnado e dizia: olha só que coisa maravilhosa, né? Aqui é a prova de que existe a espiritualidade. E eu olhei para ela e disse, mas não falei nada, mas fiquei pensando para mim, mas será que ela tinha alguma dúvida dentro de uma casa espírita que existe a espiritualidade? E realmente a assinatura é uma coisa sensacional, era exatamente igual, tá? Que tinha sido entregue para um médium, tá? E o médium tinha feito a psicografia e o médium não sabia absolutamente nada da pessoa. Então não tinha como ele ter ideia e muito menos fazer a assinatura exatamente igual, que não era uma assinatura muito fácil. Era a assinatura ali, tá? Tudo bem. Com isso, a pessoa já fica chocando. Ai, que coisa linda e coisa maravilhosa. Mas o que isso tem a ver como deixe para os mortos, o que é dos mortos, e o vivo, o entre aspas, né, o encarnado, fica só a prece. O que era o conteúdo da carta? O conteúdo da carta dizia o seguinte: minhas filhas, parem de brigar pelas minhas joias. O anel tal vai ficar com fulano. O colar tal fica com cicrano. O brinco tal vai ficar com tal fulano. E tinha essa riqueza de detalhes. E essa minha colega, ela andava lá no Círculo da Luz mostrando a carta cheia de orgulho e com os olhos cheios d'água. Vocês conseguiram perceber? Vocês conseguiram perceber? Vocês conseguiram perceber que esses filhos, através da prece, através da energia que emanaram para aquele cidadão, que aquela mulher que tinha desencarnado, perturbou aquele espírito a tal ponto que o espírito encaminhou uma mensagem dividindo as joias, meia dúzia de porcaria, de matéria que estava dentro de um porta-joia. Vocês conseguem perceber que isso é uma vergonha espiritual para um espírito? Isso é uma vergonha. Quando nós brigamos por herança, isso é literalmente uma vergonha. Porque isso é um apego material muito grande. E isso perturba aquele irmão que desencarnou. Vocês já pararam para pensar numa coisa dessas? Né? É aquela coisa, desencarna, vai lá e briga pelo sofá de 2 lugares. Corta no meio e cada um fica com uma poltrona. É ou não é? Nós brigamos ou não brigamos por isso? Aí nesse momento nós esquecemos que nós somos espíritos. E é isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos em momento nenhum. Nós temos que compreender qual é o real sentido desta vida, para depois não ficarmos aí arrependidos na vida após a vida. Bom, vamos lá. Não penseis que eu vim trazer Olha só, Jesus falando. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra.
Eu não vim trazer a paz. Olha Jesus falando, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, tá? E o homem terá por inimigos os de sua casa. Talvez aqui, brincando aqui, talvez seja verdadeira essa história de separar a nora da sogra. Talvez quando envolve sogra seja um pouco diferente. Estou brincando, viu, meus irmãos? Tá? Então, como é que Jesus vai dizer que ele não veio trazer a paz? Ele veio trazer a desordem, ele veio trazer a guerra. O que vocês acham disso? É certo ou é errado? Jesus disse isso ou não disse? Boa noite, Cleusa. Jesus disse isso. E ele está certo. Ele não veio trazer a paz. Por que ele não veio trazer a paz? Porque quando Jesus veio, quem é que estava aqui na terra? Nós. Então, há mais de 2000 anos atrás, éramos nós. E até hoje, nós usamos os ensinamentos de Jesus e isso nos traz aflições internas. O que eu quero dizer com isso? No momento em que eu sei, por exemplo, eu sei que eu tenho que ajudar as pessoas e eu enxergo um irmão na rua passando necessidade e eu não ajudo esse irmão, eu sei que dentro de mim hoje, eu sei que eu tenho que ajudar. E no momento em que eu não ajudo, o que acontece? Como espírita, ou pelo menos deveria acontecer, eu deveria entrar com uma guerra dentro de mim, porque eu não estou ajudando o próximo. Tá? Ou vamos mais ainda, né? Vamos falar, né, Sinomar? Vamos falar do ambiente da casa espírita. O ambiente da casa espírita é um ambiente muito harmonioso. É ou não é? Ninguém fala mal de ninguém. Não existe fofoca na casa espírita. É ou não é? Todos os trabalhadores que vão lá, que frequentam, todos eles se amam. Né? Todos se amam. Bom, aqui eu vou pedir ajuda novamente dos universitários, porque eu vou sendo intuído e infelizmente acabo nunca lembrando dos livros. Lembro do que leio e não lembro dos títulos. Quem me conhece já sabe. Tá? Tem um livro que deveria ser lido por todo trabalhador da casa espírita todos os anos. Tá? Se um dia eu chegar, se a espiritualidade entender que eu tenho condições de ser presidente ou diretor de alguma casa espírita, que isso eu já não fui, fiz de tudo, desde porteiro, entregar ficha, tudo poder imaginar, mas presidente ainda não consegui pegar esse rabo de foguete, ainda não. Mas se um dia a espiritualidade achar que eu estou pronto e me der, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para que todo trabalhador leia esse livro que fala de um ataque do umbral à casa espírita. Agora eu não me lembro o nome da obra, mas justamente é isso. São a espiritualidade baixa, de baixa vibração, eles atacam. Isso que é relatado num livro não é uma coisa isolada, isso aconteceu na casa espírita. Livro excelente. Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Olha, minha memória para gravar nome de livros e de autores, vocês esqueçam, não tem condições. Mas é isso mesmo, Cleusa. Aconteceu na casa espírita. Esse livro relata em detalhes esse ataque. Tá? E é isso que acontece com a gente. Nós estamos o tempo todo sendo atacados. Só que existe um problema. Tá? Se esse ataque acontece antes da vinda de Jesus, tá? Ou antes de nós termos conhecimento de muitas das leis divinas, isso não vai nos agredir tanto. Por quê? Porque não sabemos aquilo que deve ser feito. Agora, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aquelas pessoas que quando nós chegamos, ainda mais agora nessa encarnação, nós já temos uma bagagem espiritual, uma bagagem doutrinária de conhecimento muito grande.
Hoje em dia, se eu quiser saber qualquer coisa espírita, eu não preciso mais nem abrir um livro. Basta eu ir no YouTube que eu vou encontrar excelentes palestras. Não a minha, tá? Por favor, meus amigos. Não a minha. As minhas. Tá? Mas nós vamos encontrar excelentes palestrantes que eu não preciso nem mais pegar o livro para ler. Então eu vou conseguir ter assim, tudo literalmente mastigadinho para mim. E isso, na verdade, que hoje é mastigadinho, é o que Jesus trouxe para nós. Então Jesus trouxe o incômodo, a guerra, de nós sabermos que nós temos que evoluir, tá? E nós temos que nos tornar pessoas. É isso, essa guerra que Jesus trouxe. E é esta guerra que a espiritualidade, tá? Que o espírita vivencia todos os dias. Porque vocês nunca, nunca vão encontrar um palestrante espírita, tá? Que diga, você pague o dízimo de 10%, ou seja lá qual é o valor, e isso vai te salvar. Doe dinheiro para a casa espírita que isso vai te salvar. Por quê? Primeiro, não existe salvação nenhuma, tá? Aquela história de dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, isso é balela. Jesus, por que Jesus morreu na cruz? Tá? Porque mataram ele, ponto, é isso. Tá? Então Jesus não salvou ninguém pelo fato de morrer na cruz. Jesus deixou ensinamentos, ainda vou dizer mais, que nem foi Jesus. Jesus foi o espírito de maior envergadura e que conseguiu popularizar essas leis divinas. Tá? Mas, e essas leis divinas é que são um instrumento da nossa evolução. E vem o Espírito e diz, não adianta você dar dinheiro. Você tem que fazer algo que é muito mais difícil. O quê? Você tem que mudar. Nós temos que nos tornar pessoas melhores. Nós temos que ser pessoas melhores. E é isso que vai fazer com que nós venhamos a nos transformar. Olha como isso é bonito. Então, não basta dar a moedinha lá, tá? Você tem que ir lá e se tornar a pessoa melhor. Você tem que não fazer a fofoca, que é o que aconteceu na Casa Espírita. No livro Aconteceu na Casa Espírita. No livro Aconteceu na Casa Espírita também traz o exemplo de um adultério. Então você que frequenta uma Casa Espírita, você que não frequenta uma Casa Espírita, não importa onde você esteja, você não pode cometer adultério. Tá? E isso já está lá, talvez nas primeiras obras psicografadas, que foi os 10 mandamentos, que diz, não cobiçareis a mulher do próximo, está lá. E isso lá naquela época de Moisés, antes de Jesus já acontecia, e hoje ainda existe. Nós ainda convivemos com o problema do adultério. Né? Então vejam como Jesus, na verdade, acaba gerando um desconforto por causa dos ensinamentos que nos colocam em xeque. Nos colocam assim, ó, você tem que mudar. Nós temos que mudar. Tá? Nós temos que mudar. E eu vou aqui agravar. Tá? Porque se nós pegarmos um livro hindu, tá? Nós pegarmos Veda, que foi escrito 4.000 anos antes de Cristo. Imaginem, meus irmãos, 4.000 anos antes de Cristo. E querem ver uma das passagens de Vedas? Vai dizer o seguinte: seja como o sândalo, que ao ser ferido, tá, dá aquilo de melhor que tem, que é o seu perfume. Tá? Para quem conhece alguma coisa de incenso aqui, deve saber que o sândalo é uma árvore que, quando ela é cortada, tá, ela libera um perfume maravilhoso. Tá? Então, inclusive, até se vocês gostam de sândalo, um dos melhores sândalos que existe lá na Índia, que vem da Índia, que é o sândalo do Sai Baba, e ele é feito, o incenso, ele é feito de sândalo, ele é maravilhoso. Às vezes, quando a pessoa acende, aí chega a virar 3, 4 dias dentro de casa o perfume. Tá? Desculpa fazer o merchan e a propaganda do sândalo. E se alguém me perguntar, eu vou dizer, eu não sou vendedor de incenso, tá bom? Mas o que isso quer dizer para nós, tá? Por que nós temos que ser como o sândalo? Porque o sândalo, ao ser agredido, no momento em que ele é cortado, ele dá aquilo de melhor, que é o perfume. O que é isso senão o perdão? O que é isso senão uma máxima de amor?
quem é que consegue ser machucado, não é? E acabar dando um presente para a pessoa que machuca, né? E aqui eu vou falar de Chico Xavier, que relatando a dificuldade dele, quando ele se deparou, me ajudem a contar a história também, aquele caso em que a mulher fez mal para o seu cachorrinho, acabou matando o seu cachorrinho e Chico não conseguia de jeito nenhum, me ajudem, até se foi Chico ou se foi Divaldo, mas acho que foi Chico. Chico não conseguia de forma nenhuma perdoar a mulher, e aí chegou a espiritualidade e disse para ele que desse um presente para a mulher, e aí ele deu para a mulher uma máquina de costura, tá? Então, ou a história é mais ou menos assim, tá? Posso ter enganado alguma coisa na história, talvez não seja nem a máquina de costura, seja outra coisa, tá? Mas, ou seja, até mesmo Chico Xavier, que é um espírito de uma envergadura diferenciada, que veio aqui à Terra, tem dificuldades para perdoar e para amar o próximo quando fazem alguma coisa ruim para nós. Quem somos nós neste momento, nessa escala evolutiva? E aí, meus irmãos, quem somos nós? E aí eu vou responder. Nós somos, primeiro, todos iguais. Segundo, irmãos. Terceiro, irmãos de caminhada em prol da evolução. Tá? Meus irmãos, essa palestra não é palestra de 1 hora, isso é palestra para falar 3, 4 horas, mas existe uma questão de disciplina. Então nós somos corrigindo, obrigado. Vedas foi escrito 6.000 anos antes de Cristo. Então nós vamos encerrar, tá? Eu acho que eu expus aqui do que seriam os tópicos mais importantes do capítulo. Eu encerro convidando os irmãos a lerem esse capítulo 23, que é a moral estranha, que é sensacional. Se quiserem trocar qualquer experiência, por favor, igorvolpato, com 2t's, @gmail.com, meu e-mail, aberto a todos, me busque no Facebook, seja lá onde for. Acho que eu só tenho Facebook e e-mail, não tem mais nada além disso, não tem Instagram, não tem mais nada. Troquem lá ideias, estou sempre à disposição, tá? E eu vou encerrar com talvez uma das coisas muito umas histórias muito bonitas que eu recebi do Facebook. O Facebook tem muita bobagem, mas tem muita coisa que está vindo bonita. E essa mensagem que eu recebi há muitos anos atrás, que é a mensagem do trem da vida, que eu acho que a gente encerra com ela. E essa, como a gente falou de muita a evolução e busca pelo conhecimento, nós temos que pensar que a nossa vida é como se fosse um trem. E é um trem onde ele está indo sempre para frente. Observe que o trem nunca retorna, né? E nesse trem eu tenho vagões. E nesses vagões nós temos várias pessoas nesse vagão. Em determinado momento, nós vamos lá e nós entramos nesse vagão, nós subimos nesse vagão. E aí nós somos recebidos pelos nossos pais. E nesse momento é um momento de muita felicidade. E aquele trem vai andando. E as pessoas naquele vagão vão se conhecendo. Em determinado momento o trem para e descem algumas pessoas. E a gente fica triste porque são os nossos amigos que estão descendo, a gente dá um até logo e o trem continua andando. Em determinado momento são os nossos pais que descem naquele trem. Aí o coração aperta muito. E o trem continua andando. Em determinado momento chegou a nossa vez. E nós vamos lá e descemos. E quando nós descemos, nós encontramos todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. Não mais pais, mulher, marido, mas sim todos nós e como irmãos. Esse trem representa a nossa caminhada evolutiva. Esse trem possui vagões que são o nosso estágio evolutivo e todos nós estamos juntos, meus irmãos, dentro do mesmo vagão. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo e subindo e alcançando vagões melhores, que são mundos melhores, estágios evolutivos mais avançados. Mas o certo é que nós, no momento em que nós estamos nesse trem, nós estamos sempre indo para frente, nós estamos sempre aprendendo e nós somos fadados à perfeição. Ou seja, só existe uma coisa certa nessa existência e não é a morte, porque a morte não existe. A única coisa certa é que nós vamos nos tornar espíritos melhores, seres melhores, mais cedo
ou mais tarde, dependendo da nossa teimosia e do nosso esforço. Bom, meus irmãos, então como nós começamos com uma prece, eu vou encerrar com uma prece. Eu convido todos os irmãos a relaxarem, a se colocarem numa posição confortável. E neste momento, ó Pai, mais uma vez elevando nosso pensamento a Deus, nós vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecer mais uma vez, Pai, pelas pessoas que nos são próximas, encarnadas e desencarnadas. E neste momento nós vamos convidar a espiritualidade que visite a nossa casa, que adentre cada um dos cômodos, e que na nossa casa possa energizar não só agora os cômodos, mas como também alcançar a nós. Que harmonize os nossos chakras, que ajude, Pai, na nossa paz interna, e que esses irmãos que agora nos ajudam possam estender as mãos, e nós todos, de mãos dadas, que possamos neste momento vibrar. Vamos vibrar, ó Pai, em prol do orbe, em prol do planeta Terra, para que a cada dia que passe, mais pessoas tenham acesso à vacina. Que para cada dia que passe, a ciência evolua mais e mais, para que possa, de uma forma única, eliminar essa chaga, essa doença, que tanto nos prejudica e, ao mesmo tempo, tanto nos passou ensinamentos. Enfim, Pai, com essa energia, com essa atmosfera, pedimos licença e encerramos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, imensamente agradecido. Eu peço desculpa por alguma coisa, por algum inconveniente, por alguma palavra que talvez não tenha sido de conforto, porque o objetivo foi simplesmente transmitir amor, tentando, de uma certa forma, trazer as palavras de Jesus Cristo. Com essa atmosfera, mais uma vez imensamente agradecido, eu encerro a exposição dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, fiquem todos com a espiritualidade em seus lares. Que assim seja.